Nesse vídeo aqui eu gostaria de discutir um pouco com vocês sobre a aplicabilidade de isolantes em determinados sistemas, como garrafas, fios, condutores e coisas do gênero. A ideia aqui é mostrar para vocês qual deveria ser a espessura ideal para esse isolante, de forma a fazer com que o fluxo de calor seja maximizado ou então seja diminuído. Sim, ele pode ser maximizado se você colocar uma espessura de isolante que não seja aquela indicada, o que vai um pouco aí ao contrário do que a gente imaginaria, né? No senso comum, adicionando um determinado isolante em um determinado sistema, a ideia era imaginar que a transferência de calor sempre fosse atenuada, mas não é. Ela pode ser aumentada, a gente vai ver isso aqui, e nesse primeiro vídeo nós vamos então desenvolver uma expressãozinha para o fluxo de calor sobre um determinado sistema que contém uma camada isolante, e o sistema que eu vou usar aqui é um sistema cilíndrico, onde a gente tem, aqui a gente vê a visão transversal do cilindro, um cilindro interno que pode ser um fio, pode ser uma garrafa preenchida por um líquido ou coisa do gênero. A gente vai ter que conhecer a temperatura nesta superfície, que a gente vai chamar de temperatura T1, e aí a gente coloca uma camada de isolante térmico nesse sistema, coloca uma camadinha de isolante. A gente fala que este aqui é o raio 1 do nosso recipiente ou fio ou qualquer que seja ele. E este outro cara aqui, que é o raio lá da superfície externa do isolante, a gente chama então de... vou chamar de R', porque em matemática, quando a gente quer variar as coisas, a gente chama assim. Então, R' vai ser esse raio de isolante aí da superfície externa, tá? Então, o que acontece? Da superfície interna para a superfície externa, ou seja, daqui para cá, se a temperatura T1 for maior do que a temperatura do ambiente, que a gente vai chamar de T infinito, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um fluxo de calor lá de dentro para fora. Tá? Por quê? Porque a temperatura de dentro é maior do que a de fora. E aí a gente sabe que esse fluxo vai passar por uma região onde vai haver uma condução, que é justamente nessa região da superfície interna para a superfície externa do isolante, e da superfície externa do isolante para o ambiente também vai haver uma outra resistênciazinha, que é a resistência de convecção. Então a ideia inicial aqui é transformar esse sisteminha, que partia lá de uma temperatura T1, para um sisteminha térmico correspondente. Então vamos fazer isso, olha só. Da superfície interna para a superfície externa do isolante, o que a gente tem? A gente tem uma resistênciazinha de condução, porque é um material ali que tem uma determinada condutividade térmica, que a gente vai chamar de K, e então tem uma condução. Vai lá para uma temperatura intermediária, que eu não sei, que é a temperatura da superfície externa. Vamos chamar aqui essa temperatura de T'. E aí, depois que ele chega na superfície externa, tem outra resistênciazinha, que é uma resistênciazinha de convecção, que vai trocar calor com o meio aí, até chegar na temperatura do ambiente. E como tem uma transferenciazinha de calor por convecção, tem um determinado coeficiente de transferência de calor aí, que é o Hzinho, que a gente vai chamar de Hzinho. E a condutividade térmica, como a gente já viu, a gente chama de K. Então, pela analogia da eletricidade com a transferência de calor, se a diferença de potencial era igual a R vezes I, a gente comparava com a diferença de temperatura global, era igual à resistência equivalente do sistema vezes o fluxo. Aqui a ΔT fazia o papel da diferença de potencial e o fluxo fazia o papel da corrente. Então, para nós aqui, a gente tem que determinar esse cara primeiro, para depois descobrir o fluxo dividindo a temperatura pela resistência equivalente. É muito fácil determinar a resistência equivalente aqui. Como essas resistências estão em série, é a soma das duas que vai nos dar a resistência equivalente.
desse sistema aí. Para o caso cilíndrico, a resistência de condução ela era dada por 1 sobre 2π L vezes K, logaritmo Ln, do raio externo, que nesse caso é R', e o raio interno, nesse caso, que é o R1. Lembrando que o nosso R1 é o raio da superfície externa do isolante, que é o que a gente vai estar querendo descobrir qual é o tamanho ideal para isso, né? E na convecção era 1 sobre área vezes H. A área, onde está ocorrendo a troca de calor, é a área da superfície externa do isolante. Então, a área da superfície de um cilindro é o perímetro dele, 2πr, vezes o comprimento desse cilindro. A gente imagina que esse cilindro aí tenha um determinado comprimento L. E isso daqui, não pode esquecer do Hzinho aqui embaixo. E essa daqui é a resistência equivalente. Então, para a gente calcular o fluxo, é só pegar, substituir essa resistência equivalente aqui e dividir, passar ela dividindo a variação de temperatura. Que variação de temperatura que é essa? A variação de temperatura é justamente T1, que está aqui na superfície interna do isolante, menos T infinito, que é a diferença de temperatura global. Então, T1 menos T infinito vai ser igual a resistência equivalente vezes fluxo. Então, é só passar esse cara dividindo e substituir o valor que a gente já encontrou aqui, a expressão que a gente já encontrou aqui, para determinar o fluxo. Reparem que quando eu determinar o fluxo, ele vai depender somente de R', que aparece aqui e que aparece aqui. Porque 2π, comprimento, condutividade térmica, Hzinho e o raio interno do recipiente, que é o R1, são todas constantes e são valores conhecidos. Então, o fluxo que a gente vai ter vai ser uma função do R' externo do isolante. E aí a expressão para ele vai ser o quê? T1 menos T infinito, dividido pela resistência equivalente do sistema, que é o quê? A soma da resistência de condução e da de convecção. A de condução é 1 sobre 2π LK Ln de R sobre R1, mais 1 sobre 2π RLH, que é essa última que é de convecção. E aí a gente pode colocar 1 sobre 2πLK em evidência. Deixa eu copiar essa expressão para ir para outra folha para dar uma simplificada. Copiar isso aqui. Vamos lá para outra folha para dar uma ajeitadinha nessa expressão. Está aqui. O que a gente pode fazer é colocar esse termo aqui, ó, em evidência. Então, o fluxo fica T1 menos T infinito e 1 sobre 2πLK a gente coloca em evidência. Daí aqui fica Ln de R sobre R1 mais 1 sobre 2πLK, vai aparecer um K aqui em cima porque não tinha K, o 2πL pus em evidência, R' vezes Hzinho. E esse termo, como está dividindo aqui, ele pode ir lá para cima e a gente chega na expressão final para o fluxo de calor em termos do raio externo do isolante, que é da seguinte forma: T1 menos T infinito, que multiplica 2πLK. Repare que esse termo em cima é tudo constante. E lá embaixo fica Ln de R sobre R1 mais K sobre H vezes 1 sobre R'. Então, essa é a expressão para o fluxo de calor, em termos aí do raio externo do isolante e as constantes do problema. Repare que o termo em cima é todo constante, R1 constante, K e H são constantes, então a única variável aqui é o R'. E dei uma olhada nessa expressão que ela é interessante. Por quê? Porque se eu aumentar o raio externo, que é o R' do isolante, esse cara aqui, que é do termo de condução, aumenta,
Mas como aqui ele aparece no denominador, o termo de convecção diminui. Então, o que isso quer dizer para nós? Se um desses caras aumenta e um deles diminui, é porque deve haver um ponto crítico aí nessa funçãozinha. E nada mais natural para nós do que descobrir qual é esse ponto crítico, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai pegar essa expressãozinha e derivar igualar a zero para descobrir qual é o R externo do isolante, esse cara aqui, que maximiza a transferência de calor.